Milionário se apaixona por uma mulher abandonada que, sem lar e desesperada, dormia com seus filhos à beira da estrada, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol se punha no horizonte de São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que se misturavam à fumaça dos escapamentos na movimentada rodovia Regis Bittencourt. Era início de outono, e o vento frio começava a soprar entre os prédios e viadutos da metrópole. Sentada no chão áspero do acostamento, Fernanda Oliveira apertava contra o peito um porta-retrato amassado, a única lembrança física que conseguira manter de sua vida anterior. Na fotografia, um homem de sorriso largo e olhos bondosos abraçava dois meninos idênticos que exibiam sorrisos banguela típicos de crianças de 8 anos. Gustavo, seu marido, tinha tirado aquela foto com Lucas e Mateus apenas 3 meses antes do acidente. 3 meses antes de tudo desmoronar. Fernanda ergueu os olhos para o céu, tentando conter as lágrimas que teimavam em cair. Não podia se dar ao luxo de chorar agora. Seus filhos precisavam vê-la forte. Lucas e Mateus dormiam encolhidos, sob um cobertor fino, encostados na parede de concreto que separava a rodovia de um terreno baldio. Suas pequenas mochilas escolares, agora transformadas em travesseiros improvisados, guardavam os poucos pertences que conseguiram salvar. O barulho dos carros passando em alta velocidade já não a assustava mais como nas primeiras noites. Após 2 meses vivendo ali, Fernanda havia se acostumado com o rugido constante dos motores, com o cheiro de asfalto quente e com os olhares de piedade dos motoristas que diminuíam a velocidade ao passar por eles. Suas mãos calejadas acariciavam distraidamente um pequeno buquê de flores de papel que havia feito durante a tarde. O artesanato tinha se tornado sua única fonte de renda desde que foram despejados do pequeno apartamento onde moravam. O seguro de vida de Gustavo mal havia dado para cobrir as despesas do funeral, e o aluguel atrasado acabou consumindo suas últimas economias. Mãe? A voz sonolenta de Lucas a trouxe de volta à realidade. Tô com fome. Fernanda forçou um sorriso, guardando cuidadosamente o porta-retrato na bolsa surrada que carregava. Já vamos comer, meu amor. Só preciso vender mais algumas flores. Mateus também começou a se mexer, esfregando os olhos com as costas das mãos. Os gêmeos eram tão parecidos fisicamente, mas suas personalidades não poderiam ser mais diferentes. Lucas era o questionador, sempre preocupado com o próximo passo, enquanto Mateus era o silencioso observador, aquele que tentava encontrar alegria mesmo nas menores coisas. Olha, mãe! Mateus apontou para um pequeno dente de leão que crescia entre as rachaduras do asfalto. É igualzinho às suas flores. Fernanda sentiu o coração apertar. Como uma flor tão delicada podia brotar em um lugar tão hostil? Era como ela e seus filhos, sobrevivendo contra todas as probabilidades, encontrando força onde parecia impossível existir esperança. O sol já havia desaparecido completamente e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu escuro. Fernanda se levantou, ajeitando o vestido simples que usava há dias. Era hora de tentar vender algumas flores aos motoristas que paravam no semáforo próximo. Talvez conseguisse dinheiro suficiente para comprar pão e leite para o café da manhã dos meninos. Fiquem aqui, está bem? Não saiam de perto das nossas coisas. Mamãe volta logo. Os gêmeos assentiram, já conhecendo a rotina. Eles se aproximaram um do outro, compartilhando o cobertor fino, enquanto observavam sua mãe caminhar em direção ao semáforo, carregando o pequeno buquê de flores de papel. Enquanto se posicionava entre os carros, Fernanda pensava em Gustavo, o que ele diria se pudesse vê-los agora. Seu marido,
sempre tão dedicado à família, que passava dias na estrada para garantir que nunca faltasse nada em casa. Ironicamente, foi essa mesma estrada que o levou embora para sempre. As luzes dos faróis iluminavam seu rosto cansado enquanto ela oferecia suas flores aos motoristas. Alguns desviavam o olhar, outros baixavam os vidros para entregar algumas moedas. Cada nota, cada moeda, representava uma pequena vitória, uma chance de sobrevivência por mais um dia. A noite avançava e o movimento começava a diminuir. Fernanda voltou para junto dos filhos com algumas notas amassadas no bolso. Não muito, mas o suficiente para um café da manhã simples. Encontrou os meninos cochilando, abraçados um ao outro, como faziam desde bebês. Sentou-se ao lado deles, puxando o cobertor para protegê-los melhor do frio que aumentava. Seus olhos percorreram a rodovia, observando as luzes dos carros que passavam como estrelas cadentes no asfalto. Em algum lugar, além daquelas luzes, devia existir uma chance de recomeço, uma oportunidade de dar a seus filhos a vida que eles mereciam. Mas por enquanto tudo o que podia fazer era resistir. Resistir ao frio, à fome, ao medo, resistir por Lucas e Mateus, que precisavam dela mais do que nunca. Resistir porque, mesmo tendo perdido quase tudo, ainda tinha o amor de seus filhos e a memória de Gustavo para lhe dar forças. O ruído da cidade nunca cessava completamente, mas ali, naquele pedaço de concreto que haviam transformado em seu lar temporário, Fernanda encontrava uma estranha paz na rotina que haviam estabelecido. Era como se o universo conspirasse para lembrá-la de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a vida encontra um jeito de seguir em frente. A Mercedes-Benz preta cortava a noite pela rodovia Regis Bittencourt, seu motor potente ronronando suavemente, enquanto Ricardo Andrade massageava as têmporas, tentando aliviar a tensão de mais um dia exaustivo de reuniões. O painel digital marcava 21h43 e ele ainda tinha 1 hora de viagem até sua mansão no Morumbi. Seu celular não parava de vibrar com mensagens de Juliana, sua esposa, cobrando sua presença no coquetel beneficente que ela organizava. "Senhor, quer que eu responda às mensagens da senhora Juliana?" perguntou seu motorista, notando a irritação no rosto do patrão. "Não, Paulo, deixe que ela espere." Ricardo ajeitou a gravata italiana, sentindo o peso do dia em seus ombros. Aos 45 anos, tinha conquistado tudo que o dinheiro podia comprar, mas algo sempre parecia faltar. O tráfego diminuía gradualmente e os faróis do carro iluminavam as margens da rodovia, revelando um cenário que normalmente passaria despercebido pela velocidade. Foi quando algo chamou a atenção de Ricardo. Um pequeno grupo, abrigado próximo ao guarda-raio. Uma mulher e 2 crianças. "Paulo, diminua a velocidade", ordenou Ricardo, inclinando-se para ver melhor pela janela. O que viu fez seu coração apertar. 2 meninos dormindo sob um cobertor fino, enquanto uma mulher jovem sentava-se em vigília ao lado deles, suas mãos ocupadas com algo que parecia ser artesanato. "Pare o carro." "Senhor," o motorista hesitou, preocupado com a segurança. "Pare o carro, Paulo. É uma ordem." O veículo de luxo encostou suavemente no acostamento a alguns metros à frente do grupo. Ricardo desceu, ignorando os protestos do motorista sobre os perigos de parar na rodovia àquela hora. O ar frio da noite o atingiu em cheio, fazendo-o apertar o casaco de cachemir contra o corpo. Aproximou-se cautelosamente, não querendo assustar a mulher. Ela já estava de pé em posição defensiva, colocando-se entre ele e as crianças adormecidas. Seus olhos, embora cansados, emanavam uma força que o impressionou. "Boa noite", ele disse, mantendo uma distância respeitosa. "Desculpe abordá-la assim, mas vocês precisam de ajuda?" Fernanda estudou o homem à sua frente. O terno impecável e o carro luxuoso denunciavam sua classe social. Mas havia algo em seus olhos que transmitia sinceridade.
Estamos bem. Obrigada. Ela respondeu automaticamente, anos de orgulho e independência falando mais alto que a necessidade. Ricardo olhou para os meninos dormindo. São seus filhos? São. Fernanda se moveu ligeiramente, ainda protegendo as crianças. Lucas e Mateus. Gêmeos? Perguntou ele, notando a semelhança entre os garotos. Sim. Ela segurava firmemente suas flores de papel, como se fossem um escudo. Ricardo tirou a carteira do bolso, mas parou ao ver o olhar de Fernanda endurecer. Não é esmola, ele explicou, rapidamente. Quero comprar suas flores, todas elas. Fernanda hesitou. As flores eram seu ganha-pão, sua forma de manter alguma dignidade. Vender todas de uma vez significaria não ter o que oferecer aos outros motoristas pelo resto da noite. Mas o frio aumentava e os meninos precisavam comer. São R$50, ela disse, calculando o valor total do pequeno estoque. Ricardo tirou uma nota de R$500. Fico com todas. Não tenho troco, Fernanda respondeu, seu rosto corando de vergonha. Não precisa de troco. Ele estendeu a nota. E após um momento de hesitação, Fernanda a pegou, entregando-lhe o modesto buquê de flores artificiais. Lucas começou a se mexer, acordando com o som das vozes. Seus olhos sonolentos se arregalaram ao ver o estranho, bem vestido, conversando com sua mãe. Está tudo bem, amor. Fernanda o tranquilizou. O moço só estava comprando as flores da mamãe. Ricardo sentiu um nó na garganta ao ver o menino se encolher mais perto do irmão, puxando o cobertor fino sobre ambos. Aquelas crianças deveriam estar em uma cama quente, não dormindo no concreto frio de uma rodovia. Vocês têm onde passar a noite? A pergunta saiu antes que pudesse se conter. Aqui é nossa casa por enquanto. Fernanda respondeu com uma dignidade que o impressionou. Não havia autopiedade em sua voz, apenas uma aceitação serena de sua realidade atual. O celular de Ricardo vibrou novamente em seu bolso. Mais uma mensagem de Juliana, provavelmente reclamando de sua ausência no coquetel. Pela primeira vez em muito tempo, as cobranças de sua esposa pareceram absolutamente triviais diante da cena à sua frente. Deixe-me ajudar, ele insistiu. Posso conseguir um quarto de hotel para vocês, pelo menos por esta noite. Não, obrigada. A resposta de Fernanda foi firme. Agradeço sua generosidade, mas não podemos aceitar. Ricardo queria argumentar, dizer que era loucura recusar ajuda naquela situação, mas algo no olhar dela o deteve. Aquela mulher não estava pedindo salvação. Ela estava lutando por sua sobrevivência com as armas que tinha. Pelo menos aceitem isto. Ele tirou seu casaco de cachemir e o estendeu para ela. A noite está ficando mais fria. Fernanda olhou para o casaco luxuoso, depois para seus filhos tremendo sob o cobertor fino. Seu orgulho lutou brevemente contra seu instinto maternal antes de ceder. Obrigada, ela murmurou, aceitando o casaco e imediatamente cobrindo os meninos. Com ele, Ricardo voltou para seu carro com o coração pesado e o buquê de flores de papel na mão. Enquanto Paulo manobrava de volta para a rodovia, ele não conseguia tirar os olhos do retrovisor, onde a imagem da pequena família foi ficando cada vez menor, até desaparecer na escuridão. O celular vibrou mais uma vez. Era Juliana. Onde? Você está? Todos estão perguntando por você. Ricardo olhou para as flores de papel em seu colo e, pela primeira vez em anos, sentiu vergonha de sua própria riqueza. Como poderia voltar para sua vida de luxos e festas, sabendo que, a poucos quilômetros de distância, uma família dormia ao relento? Paulo, ele chamou, sua voz firme. Amanhã, volte a este mesmo lugar. Preciso ter certeza de que eles estão bem. Na manhã seguinte, Fernanda acordou com o primeiro raio de sol que atravessava os viadutos. O casaco de cachemir ainda cobria seus filhos, seu tecido macio
contrastando com a aspereza do concreto onde dormiam. Por um momento, os eventos da noite anterior pareceram um sonho. O homem elegante, a generosa compra das flores, o olhar de genuína preocupação em seus olhos. Lucas e Mateus ainda dormiam, suas respirações suaves, formando pequenas nuvens no ar frio da manhã. Com o dinheiro da venda das flores, Fernanda poderia comprar um café da manhã decente para eles, talvez até guardar um pouco para emergências. Suas mãos automaticamente começaram a trabalhar em novas flores de papel. Não podia se dar ao luxo de ficar sem mercadoria. "Bom dia!" Uma voz familiar a surpreendeu. Ricardo estava ali, sem o terno desta vez, vestindo calça jeans e um suéter azul marinho que, mesmo casual, ainda gritava sua origem privilegiada. Em suas mãos, sacolas de uma padaria famosa. "O senhor voltou", Fernanda constatou perplexa. "Ricardo, por favor, sem formalidades." Ele sorriu, colocando as sacolas no chão. "Trouxe café da manhã. Espero que não se importe." O aroma de pão fresco e café quente fez o estômago de Fernanda roncar. E como se por mágica, Lucas e Mateus começaram a despertar. Seus olhos sonolentos se arregalaram ao ver as sacolas. "Mãe!" Mateus olhou para Fernanda, pedindo permissão. Silenciosamente. Ela hesitou. Aceitar comida de um estranho era diferente de vender flores. Significava admitir uma vulnerabilidade que lutava para esconder. Mas o cheiro era irresistível e seus filhos precisavam comer. "Podem pegar, meus amores. Agradeçam ao Ricardo." Os meninos não precisaram de outro incentivo. Logo estavam sentados, dividindo um pão ainda quente, seus rostos iluminados com uma alegria que Fernanda não via há semanas. "Seu casaco", ela lembrou, alcançando a peça cara. "Fique com ele", Ricardo disse. "As manhãs estão ficando mais frias." Sentou-se no meio-fio, mantendo uma distância respeitosa, e ofereceu um copo de café para Fernanda. Ela aceitou, permitindo que o calor da bebida aquecesse suas mãos. "Por que está fazendo isso?" perguntou finalmente. Ricardo contemplou a pergunta enquanto observava os meninos comerem. "Honestamente, nem eu mesmo sei. Não consegui dormir depois de ver vocês aqui ontem. Deve ter sido um choque e tanto para alguém do seu nível social." "Foi um tapa na cara", ele admitiu. "Passei a noite pensando em como tenho mais do que preciso, enquanto famílias como a sua..." "Não precisa sentir pena de nós." Fernanda o interrompeu, seu orgulho ferido. "Não somos um projeto de caridade." "Não é pena", Ricardo garantiu. "É admiração, na verdade. Você mantém sua dignidade mesmo nas piores circunstâncias. Suas flores..." Ele tirou o buquê de papel do dia anterior do bolso de sua jaqueta. "São realmente bonitas. Você tem talento." Fernanda corou com o elogio inesperado. "Aprendi a fazer artesanato quando era menina. Nunca imaginei que um dia seria meu sustento." "Como..." Ricardo hesitou, não querendo parecer intrometido. "Como vocês vieram parar aqui?" O rosto de Fernanda ficou sério. Ela olhou para seus filhos, que agora exploravam curiosamente o conteúdo das outras sacolas. "Meu marido, Gustavo, era caminhoneiro. Há 3 meses ele..." Sua voz falhou. "Um acidente nesta mesma rodovia. O seguro mal cobriu o funeral. Sem ele não consegui manter as contas em dia. O despejo veio logo depois." Ricardo sentiu seu coração apertar. A história dela poderia ser a de qualquer pessoa. Bastava um golpe do destino para derrubar todas as estruturas. "Senhor Ricardo", Lucas se aproximou timidamente. "O senhor conheceu nosso pai?" "Não, campeão. Infelizmente não." "Ele era o melhor pai do mundo", Mateus completou, juntando-se ao irmão. "Sempre trazia presentes das viagens." Ricardo notou como os olhos de Fernanda se encheram de lágrimas, embora ela se esforçasse para mantê-las contidas. "Meninos,
ela chamou, sua voz controlada. Vamos guardar um pouco desse café da manhã para mais tarde e precisamos começar a fazer mais flores. As crianças assentiram, voltando para suas mochilas escolares surradas. Ricardo observou como eles organizavam metodicamente os poucos pertences que possuíam. Eles ainda frequentam a escola? Perguntou em voz baixa. Fernanda balançou a cabeça, a dor evidente em seu rosto. Não desde que viemos para cá. Não tenho um endereço fixo para a matrícula e... Ela engoliu em seco. Eles não têm mais uniformes ou material escolar. Ricardo pensou em seus próprios estudos, nas melhores escolas particulares, nas oportunidades que teve. Estes meninos estavam sendo privados até mesmo do básico. Deixe-me ajudar, ele pediu novamente. Posso encontrar um lugar para vocês morarem, ajudar com a escola das crianças. Por quê? Fernanda o interrompeu. Por que se importa tanto? A pergunta o pegou de surpresa. Por que se importava? Porque pela primeira vez em anos sentia que algo realmente importava além dos números em sua conta bancária e das aparências que precisava manter. Porque você me fez lembrar que existe mais na vida do que reuniões corporativas e coquetéis beneficentes vazios. Respondeu honestamente. Porque seus filhos merecem uma chance. E você merece não ter que lutar sozinha. Fernanda o estudou longamente, como se tentasse ler suas verdadeiras intenções. O silêncio foi interrompido pelo barulho dos carros passando, lembrando-os de onde estavam. Preciso ir, Ricardo disse finalmente, checando seu relógio. Tenho uma reunião em 1 hora, mas voltarei, se você permitir. Não posso impedir. Ela respondeu um leve sorriso, brincando em seus lábios. Enquanto caminhava de volta para seu carro, onde Paulo o esperava pacientemente, Ricardo sentiu algo diferente em seu peito. Uma leveza que não experimentava há anos, misturada com uma urgência de fazer algo significativo. Seu celular vibrou, Juliana, reclamando de sua ausência no café da manhã em família. Olhando uma última vez para Fernanda e seus filhos, pelo retrovisor, Ricardo tomou uma decisão. Não podia mudar o passado daquela família, mas talvez pudesse ajudar a construir um futuro diferente para eles. E no processo, talvez encontrasse um novo significado para sua própria existência. A mansão dos Andrade resplandecia sob o sol da tarde. Suas janelas espelhadas refletindo o jardim impecavelmente mantido. Juliana observava pela varanda enquanto a Mercedes de Ricardo estacionava na entrada circular da residência. Já fazia 2 semanas que seu marido estava agindo de forma estranha, saindo mais cedo, voltando mais tarde, sempre com desculpas sobre reuniões e compromissos de trabalho. Onde você estava? Ela perguntou assim que Ricardo entrou, seus saltos de grife ecoando no piso de mármore. Cancelou o almoço com os Mendonça sem nem me avisar. Ricardo afrouxou a gravata, ignorando o olhar acusador da esposa. Surgiu uma emergência na empresa. Emergência? Juliana cruzou os braços. Como as emergências dos últimos dias. Ricardo, você está diferente. O que está acontecendo? Ele pensou em Fernanda e nos meninos, em como havia passado a manhã ajudando-os a conseguir documentos para uma possível matrícula escolar. Como poderia explicar para Juliana que pela primeira vez em anos sentia que estava fazendo algo verdadeiramente significativo? Apenas trabalho, Juliana. Você sabe como são os negócios. Os negócios nunca te impediram de manter nossos compromissos sociais antes. Ela se aproximou, seu perfume francês invadindo o espaço. Tem certeza que não há outra coisa? A insinuação o pegou de surpresa. O que está sugerindo? Nada. Juliana deu de ombros, mas seu tom era cortante. Apenas que você anda muito misterioso ultimamente. Do outro lado da cidade, na beira da rodovia, Fernanda organizava os novos materiais escolares que Ricardo havia trazido para os meninos. Cadernos, lápis, mochilas novas, pequenos tesouros que faziam os olhos de Lucas e Mateus brilharem.
Mãe, olha só. Lucas folheava um livro de matemática. Igual ao que eu tinha antes. E as mochilas são iguaizinhas, Mateus completou, admirando a mochila azul marinho que combinava com a do irmão. Fernanda sorriu, mas seu coração estava pesado. A generosidade de Ricardo a assustava. Não pelo que ele oferecia, mas pelo que começava a sentir cada vez que ele aparecia. A gentileza em seus olhos, a forma como tratava seus filhos, o respeito com que a tratava. Tudo isso despertava sentimentos que ela achava ter enterrado junto com Gustavo. Senhora Fernanda, a voz de Paulo, o motorista de Ricardo, a tirou de seus pensamentos. Ele se aproximava cautelosamente, carregando mais uma sacola. O senhor Ricardo pediu para entregar isso. São alguns documentos que ele conseguiu. Certidões de nascimento novas para os meninos, já que as antigas foram perdidas, e alguns outros papéis que podem ajudar com a matrícula escolar. Ele não precisava... Fernanda começou, mas... Paulo a interrompeu gentilmente. Se me permite dizer, senhora, nunca vi o senhor Ricardo tão empenhado em ajudar alguém. Ele é um homem bom, sabe? Só que às vezes, acho que nem ele mesmo sabia disso antes. As palavras do motorista ficaram ecoando na mente de Fernanda muito depois que ele partiu. À noite, enquanto os meninos dormiam sob o casaco de cachemir, que agora era como um cobertor precioso, ela contemplava as luzes dos carros passando. Seu celular, um modelo simples que Ricardo havia insistido em dar para emergências, vibrou com uma mensagem dele. Espero que os documentos ajudem. Amanhã posso levar vocês para ver algumas escolas, se quiser. Fernanda hesitou antes de responder. Cada novo favor, cada gentileza, criava um vínculo mais forte, uma dívida maior. Não apenas financeira, mas emocional. E isso a assustava. Você já fez demais por nós, ela digitou finalmente. A resposta veio quase instantaneamente. Não fiz nem perto do suficiente. Por favor, deixe-me ajudar. Na mansão dos Andrade, Ricardo estava em seu escritório, olhando para a tela do celular. Do lado de fora, podia ouvir Juliana falando ao telefone, provavelmente organizando mais um de seus eventos sociais. O contraste entre os dois mundos nunca havia sido tão gritante. Seu olhar vagou para uma foto emoldurada na parede. Ele e Juliana em seu casamento, 8 anos atrás. Ambos sorrindo para a câmera, ela em seu vestido de estilista famoso, ele em seu smoking italiano. Um casamento perfeito aos olhos da sociedade, uma união de fortunas e sobrenomes importantes. Mas quando foi a última vez que realmente conversaram? Quando foi a última vez que sentiu que estava fazendo algo verdadeiramente significativo ao lado dela? O celular vibrou novamente. Fernanda havia respondido. Os meninos ficariam muito felizes em voltar para a escola. Ricardo sorriu, sentindo aquela já familiar sensação de propósito preenchendo seu peito. Passo aí às 9h amanhã, respondeu. Ricardo! A voz de Juliana o chamou do corredor. Os Montenegro estão nos convidando para jantar. Você vai estar ocupado amanhã também? Ele olhou para a mensagem de Fernanda, depois para a porta onde sua esposa aguardava uma resposta. 2 mundos diferentes. 2 realidades que pareciam cada vez mais incompatíveis. Sim, respondeu finalmente. Tenho compromissos importantes amanhã. Do outro lado da porta, Juliana permaneceu em silêncio por um momento antes de se afastar, seus saltos ecoando pelo corredor vazio. No escritório, Ricardo voltou sua atenção para o celular, pesquisando escolas próximas à região onde Fernanda e os meninos estavam. Sabia que estava entrando em um território perigoso, que seus sentimentos estavam se desenvolvendo em uma direção que poderia complicar tudo. Mas pela primeira vez em anos, sentia que estava fazendo a coisa certa. O som distante dos carros na rodovia parecia conectar os 2 mundos. O asfalto que havia tirado Gustavo de Fernanda era o mesmo que agora levava Ricardo até ela.
em uma ironia do destino que nenhum dos dois poderia ter previsto. A escola municipal Paulo Freire era um prédio simples, mas bem cuidado, com paredes coloridas e um pequeno pátio onde crianças brincavam durante o intervalo. Fernanda apertava as mãos nervosamente enquanto aguardava na secretaria com Lucas e Mateus, ambos vestindo roupas novas que Ricardo havia comprado no dia anterior. A documentação está em ordem, disse a secretária, ajustando os óculos enquanto examinava os papéis. As crianças podem começar na segunda-feira. Os olhos dos meninos brilharam ao ouvirem a notícia. Depois de quase 3 meses sem estudar, finalmente voltariam à rotina escolar. Fernanda sentiu lágrimas se formando, mas as conteve. Ultimamente andava chorando demais, principalmente de gratidão. Ricardo, que havia permanecido discretamente alguns passos atrás, aproximou-se. "Está tudo certo, então?" "Sim", respondeu a secretária, olhando curiosamente para aquele homem elegante que acompanhava uma família claramente humilde. "Só precisamos do comprovante de residência para finalizar a matrícula." O sorriso de Fernanda vacilou. Era o único documento que não tinham conseguido providenciar. Afinal, como ter um comprovante de residência morando na beira de uma rodovia? Quanto a isso, Ricardo pigarreou, tirando um envelope do bolso interno do paletó. "Acredito que isso resolva a questão." Fernanda olhou para ele, confusa, enquanto a secretária examinava os documentos no envelope. "Perfeito", declarou a funcionária. "Apartamento 302 do Residencial Santa Clara. É próximo daqui. Ótima localização para as crianças." "Que apartamento?" Fernanda perguntou em voz baixa, puxando Ricardo para um canto enquanto a secretária preparava os últimos formulários. "É um pequeno investimento que fiz há alguns anos", ele explicou, evitando seu olhar. "Estava vazio e vocês precisam de um lugar para morar." "Ricardo..." Ela balançou a cabeça, sentindo o peso daquela oferta. "Não posso aceitar, é demais." "Pode sim", ele insistiu suavemente. "É um apartamento modesto, mas tem 2 quartos e fica perto da escola. Os meninos precisam de estabilidade, Fernanda. Você sabe disso." Ela olhou para seus filhos, que conversavam animadamente sobre seus novos cadernos e a perspectiva de fazer novos amigos. Como poderia negar a eles essa chance? "Eu pagarei aluguel", declarou firmemente. "Quando puder", Ricardo concordou, sabendo que era inútil argumentar com seu orgulho. Do lado de fora da escola, enquanto esperavam Paulo trazer o carro, Lucas puxou a manga do paletó de Ricardo. "Senhor Ricardo", ele disse, sua voz séria, "o senhor é tipo um anjo da guarda?" Ricardo sentiu seu coração apertar. "Não, campeão, sou apenas alguém tentando fazer a coisa certa. Que nem o papai fazia", Mateus completou, sua observação inocente carregando um peso que fez tanto Ricardo quanto Fernanda prenderem a respiração. No carro, a caminho do novo apartamento, Fernanda permaneceu em silêncio, absorvendo as mudanças drásticas que estavam acontecendo em sua vida. Em menos de um mês, haviam passado da completa desolação para uma esperança renovada, tudo graças a um estranho que havia parado seu carro luxuoso numa noite fria. O Residencial Santa Clara era um prédio simples, mas bem mantido, com uma pequena área de lazer e um porteiro simpático que os recebeu com um sorriso caloroso. O apartamento 302 era maior do que Fernanda imaginava. Não era luxuoso como a mansão de Ricardo, mas era limpo, arejado e, mais importante, era um lar. "Mãe, mãe!" Lucas corria de cômodo em cômodo. "Tem até uma escrivaninha no nosso quarto. E uma cama de verdade", Mateus completou, pulando no colchão novo. Fernanda percorreu o apartamento em estado de choque. A cozinha estava equipada com eletrodomésticos básicos. Os armários tinham alguns mantimentos. E havia até mesmo um pequeno vaso de flores artificiais, suas flores, sobre a mesa da sala.
Sei que vai levar um tempo para se acostumarem. Ricardo disse, observando sua reação. Mas espero que possam ser felizes aqui. Por quê? Ela perguntou novamente, a mesma pergunta que havia feito tantas vezes nas últimas semanas. Por que está fazendo tudo isso? Ricardo se aproximou, seu perfume discreto misturando-se com o cheiro de tinta fresca das paredes. Porque quando te vi naquela rodovia, percebi que havia perdido algo importante em minha vida, a capacidade de me importar verdadeiramente com alguém. Você e seus filhos me devolveram isso. Seus olhos se encontraram e, por um momento, o ar pareceu mais denso. Havia algo crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois ousava nomear. Preciso ir, ele disse finalmente, quebrando o momento. Tenho uma reunião importante à tarde. Ricardo, Fernanda o chamou quando ele já estava na porta. Obrigada por tudo. Ele apenas sorriu, aquele sorriso que já havia se tornado familiar e reconfortante. Depois que ele partiu, Fernanda sentou-se no sofá novo, observando seus filhos explorarem empolgados cada canto de seu novo lar. O som dos carros na rodovia ainda podia ser ouvido ao longe, mas agora parecia um eco distante de uma vida que começavam a deixar para trás. Seu celular vibrou, uma mensagem de Ricardo. Passei na escola, os uniformes chegam amanhã, descansem bem. Ela sorriu, digitando um agradecimento, mas seu coração estava inquieto. Cada novo gesto de bondade tornava mais difícil ignorar os sentimentos que começavam a florescer. Sentimentos que a assustavam, não apenas por ainda carregar a memória de Gustavo, mas porque sabia que pertenciam a mundos diferentes, mundos que Ricardo estava tentando conectar, mesmo que isso começasse a complicar sua própria vida. Juliana observava a tela do computador com os olhos semicerrados, analisando os extratos do cartão de crédito de Ricardo. Compras em lojas de material escolar, móveis populares, eletrodomésticos básicos, despesas que destoavam completamente do padrão usual do marido. A última transação havia sido em uma loja de uniformes escolares no bairro do Ipiranga. Sandra, chamou sua assistente pessoal, preciso que você descubra algo para mim. Do outro lado da cidade, Fernanda arrumava as flores de papel em pequenos vasos pela casa. Mesmo agora, morando em um apartamento de verdade, não conseguia abandonar o artesanato. Era mais que uma fonte de renda, havia se tornado parte de quem ela era. Lucas e Mateus haviam acabado de voltar da primeira semana de aula. Suas mochilas, novas, já mostrando sinais do uso diário. A adaptação estava sendo mais fácil do que ela imaginava, principalmente porque as crianças estavam determinadas a recuperar o tempo perdido. Mãe, chamou Lucas, mostrando um caderno. A professora disse que minha letra melhorou. E eu acertei todas as contas de matemática, Mateus completou, não querendo ficar atrás do irmão. Fernanda sorriu, ajudando-os a organizar o material. Era incrível como em apenas uma semana suas vidas haviam mudado tão drasticamente. Os meninos voltaram a sorrir como antes. Seus pesadelos sobre a rodovia começavam a diminuir, e ela própria sentia uma paz que não experimentava desde a morte de Gustavo. O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Paulo, o motorista, de Ricardo. Senhora Fernanda, ele disse, sua voz tensa, o senhor Ricardo pediu para buscar os meninos. Ele quer levá-los para tomar sorvete. Havia algo estranho no tom de Paulo, mas os olhos dos gêmeos já brilhavam com a perspectiva do passeio. Depois de verificar que haviam terminado a lição de casa, Fernanda os ajudou a se arrumarem. Comportem-se bem, recomendou, ajeitando a gola da camiseta de Mateus. E agradeçam ao Ricardo. Quando as crianças saíram com Paulo, Fernanda voltou sua atenção para as flores. Estava trabalhando em um novo modelo, algo mais elaborado que pretendia vender em feiras de artesanato. Ricardo havia mencionado alguns contatos que poderiam ajudá-la a expandir seu pequeno negócio. Ricardo.
Seu coração acelerou ao pensar nele, como sempre acontecia ultimamente. Era impossível não notar como ele olhava para ela, como suas mãos às vezes se demoravam um pouco mais ao entregar algo, como sua voz mudava quando estavam sozinhos. O telefone tocou, número desconhecido. Senhora Fernanda Oliveira? Uma voz feminina, fria e controlada. Aqui é Juliana Andrade. O sangue de Fernanda gelou. Sabia que este momento chegaria eventualmente, mas não estava preparada para ele. Precisamos conversar, Juliana continuou, sobre meu marido. Senhora Juliana, eu... Não por telefone, a voz cortou. Estou a caminho do seu apartamento, aquele que meu marido tão generosamente providenciou. O tom era gelado, calculado para machucar. Fernanda sentou-se, suas pernas tremendo. Como conseguiu meu número? Tenho meus recursos, querida. Assim como sei de cada centavo que Ricardo gastou com você e seus filhos nas últimas semanas. Fernanda quis protestar, explicar que não havia pedido nada daquilo, que Ricardo havia insistido em ajudar. Mas as palavras morreram em sua garganta. Estarei aí em 20 minutos, Juliana finalizou. Sugiro que esteja sozinha. O clique do telefone ecoou nos ouvidos de Fernanda como uma sentença. Agora entendia o comportamento estranho de Paulo. Ricardo devia ter descoberto que Juliana estava investigando e mandou buscar as crianças para protegê-las do confronto. Suas mãos tremiam enquanto enviava uma mensagem para Ricardo. Sua esposa está vindo aqui. A resposta foi imediata. Estou a caminho. Não abra a porta para ela. Mas era tarde demais. A campainha já tocava e Fernanda sabia que não tinha escolha. Precisava enfrentar as consequências de ter permitido que Ricardo entrasse em sua vida. Quando abriu a porta, encontrou uma mulher elegante, em seus 40 anos, vestida impecavelmente em um conjunto Chanel. Seus olhos frios avaliaram Fernanda de cima a baixo. Então é você, Juliana disse, entrando sem esperar convite. A nova caridade do meu marido. Fernanda fechou a porta tentando manter a dignidade. Senhora Juliana, acho que há um mal-entendido. Mal-entendido? Juliana riu, um som sem humor. Não, querida, está tudo muito claro. Ricardo sempre teve essa mania de querer salvar as pessoas, mas desta vez... Ela pegou uma das flores de papel, examinando-a com desdém. Desta vez, ele se envolveu demais. Ele apenas quis ajudar meus filhos. Por favor, Juliana descartou a flor. Não insulte minha inteligência. Acha que não percebi como ele mudou? Como passa cada vez menos tempo em casa? Como inventa desculpas para cancelar nossos compromissos? Fernanda sentiu o rosto queimar. Era verdade. Ricardo estava cada vez mais presente em suas vidas, e embora nunca tivesse acontecido nada inadequado entre eles, os sentimentos estavam lá, crescendo a cada dia. Não houve nada entre nós, ela disse firmemente. Ricardo tem sido um amigo, nada mais. Ainda, Juliana corrigiu, sua voz cortante. Mas é só uma questão de tempo, não é? A pobre viúva com 2 filhos pequenos... O rico empresário de bom coração. Parece até novela das 9. Antes que Fernanda pudesse responder, a porta se abriu. Ricardo estava lá, ofegante, como se tivesse corrido. Juliana, ele disse, sua voz tensa, o que pensa que está fazendo? O que eu estou fazendo? Juliana se voltou para ele, seus olhos faiscando. O que você está fazendo, Ricardo? Mentindo, escondendo coisas, gastando dinheiro com isto. Ela gesticulou para o apartamento. Chega! A voz de Ricardo trovejou. Não vou permitir que você venha aqui intimidar Fernanda. Ela não fez nada de errado. Não? Juliana riu novamente. Então por que não me contou sobre ela? Sobre este apartamento? Sobre as compras? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Fernanda observava os dois, sentindo-se uma intrusa em sua própria casa. Porque você nunca entenderia.
Ricardo finalmente respondeu, sua voz mais suave. Nunca entendeu que existe mais na vida do que status e aparências. E ela te mostrou isso? Juliana apontou para Fernanda. Esta mulher que você mal conhece? Sim, ele respondeu simplesmente. Ela e seus filhos me mostraram o que é viver com propósito, com amor verdadeiro. Algo que há muito tempo não existe entre nós, Juliana. As palavras pairaram no ar, como uma confissão há muito contida. Fernanda queria desaparecer, fugir daquela cena que estava destruindo um casamento. Acabou, não é? Juliana perguntou, embora não parecesse realmente uma pergunta. Ricardo assentiu lentamente. Acho que já havia acabado há muito tempo, só não tínhamos coragem de admitir. Juliana ajeitou sua bolsa de grife no ombro, recuperando sua compostura. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Não pense que vou facilitar as coisas no divórcio. Ela saiu sem olhar para trás, seus saltos ecoando pelo corredor. Ricardo e Fernanda permaneceram em silêncio, o peso do que havia acabado de acontecer pressionando sobre eles. O silêncio que se seguiu à saída de Juliana era denso, quase palpável. Fernanda apoiou-se na mesa da cozinha, suas pernas bambas, enquanto Ricardo permanecia parado próximo à porta, como se temesse se aproximar. Sinto muito, ele finalmente disse, sua voz rouca. Não queria que você passasse por isso. Fernanda fechou os olhos, sentindo o peso da culpa em seus ombros. Seu casamento... Não foi você quem acabou com meu casamento. Ricardo a interrompeu, dando um passo em sua direção. Juliana e eu já estávamos separados há muito tempo, só morávamos sob o mesmo teto. Um porta-retrato na estante chamou a atenção de Fernanda. A foto de Gustavo com os meninos, agora em uma moldura nova, presente de Ricardo. A imagem do falecido marido parecia observá-la com uma intensidade que fez seu coração apertar. Preciso buscar as crianças, Ricardo disse suavemente, notando seu olhar perdido. Elas estão com Paulo no parque. Não, Fernanda respondeu, sua voz firme. Eu busco. Preciso de um tempo para pensar. Ricardo assentiu, compreendendo. Antes de sair, parou na porta. Fernanda, Por favor, ela o interrompeu. Agora não. O parque ficava a apenas 2 quadras do apartamento. Fernanda caminhou devagar, sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções conflitantes. As palavras de Juliana ecoavam em sua cabeça, misturando-se com memórias de Gustavo e os momentos recentes com Ricardo. Lucas e Mateus brincavam no balanço quando ela chegou, suas risadas inocentes contrastando com a tempestade em seu interior. Paulo, sentado em um banco próximo, levantou-se imediatamente ao vê-la. Senhora Fernanda, ele começou preocupado. O senhor Ricardo me ligou. Está tudo bem? Ela forçou um sorriso. Está sim, Paulo. Obrigada por cuidar deles. No caminho de volta para casa, os meninos falavam animadamente sobre o sorvete e os brinquedos do parque, alheios ao drama que se desenrolava na vida dos adultos. Mãe! Lucas chamou enquanto subiam as escadas do prédio. O senhor Ricardo vai vir jantar hoje? Não, amor. Hoje não. Por quê? Mateus perguntou. Ele sempre vem nas quintas. Fernanda parou no patamar, olhando para seus filhos. Como explicar a eles que a vida estava prestes a mudar novamente? Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Fernanda sentou-se na pequena varanda do apartamento. O barulho distante dos carros na rodovia chegava até ali, um lembrete constante de onde vieram. Seu celular vibrava ocasionalmente, mensagens de Ricardo que ela ainda não tinha coragem de ler. Pegou o porta-retrato com a foto de Gustavo, traçando o contorno de seu rosto com os dedos. O que eu faço? Sussurrou para a imagem do marido. Como sei se estou pronta para seguir em frente? A foto apenas sorria de volta. Aquele sorriso, congelado no tempo que tanto a confortava e atormentava. Gustavo havia sido seu primeiro e único amor até então.
O homem que a fez acreditar em sonhos, que construiu uma família com ela, que partiu cedo demais, deixando um vazio que parecia impossível de preencher. E agora havia Ricardo, um homem de um mundo completamente diferente, que entrou em suas vidas como um anjo da guarda, como Lucas havia dito. Mas era mais que isso. Era alguém que, aos poucos, estava despertando sentimentos que ela achava ter enterrado para sempre. O celular vibrou novamente. Desta vez, Fernanda pegou o aparelho. Sei que precisa de espaço e vou respeitar isso, mas preciso que saiba que nada do que aconteceu hoje muda o que sinto. Estou aqui quando quiser conversar. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Fernanda. Como era possível que palavras tão simples pudessem carregar tanto significado? Um barulho vindo do quarto dos meninos a fez levantar. Encontrou Mateus sentado na cama, olhando para uma foto antiga que guardava em sua mochila. Não consegue dormir, filho? Tava pensando no papai. Ele respondeu, sua voz pequena na escuridão do quarto. Será que ele ficaria bravo se a gente gostar do senhor Ricardo? A pergunta atingiu Fernanda como um soco. Sentou-se na cama, puxando o filho para um abraço. Seu pai, ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. Sempre quis que fôssemos felizes. Ele amava vocês mais que tudo no mundo. Mas a gente pode ter dois pais? Lucas perguntou, aparentemente acordado também. Tipo, o João da escola que tem o pai e o padrasto? Fernanda sentiu seu coração apertar. Como seus filhos podiam ser tão pequenos e ao mesmo tempo tão sábios? O amor, ela disse finalmente, não tem limites, meus amores. Podemos guardar o papai Gustavo no coração e ainda ter espaço para mais amor. Os meninos pareceram processar suas palavras em silêncio. Logo voltaram a dormir. Mas Fernanda permaneceu acordada, pensando em como a vida era imprevisível. Há alguns meses, dormiam ao relento numa rodovia, sem perspectivas. Agora estavam em um apartamento, os meninos na escola, e ela estava aprendendo que o coração podia, sim, bater por alguém novamente. Voltou para a varanda e, finalmente, respondeu à mensagem de Ricardo. Também precisamos conversar, mas primeiro preciso fazer as pazes com meu passado. Os meninos e eu precisamos ter certeza de que estamos prontos para essa mudança. A resposta veio quase instantaneamente. Vou esperar o tempo que for necessário. Vocês três são mais importantes para mim do que qualquer outra coisa agora. Fernanda olhou mais uma vez para a foto de Gustavo e, pela primeira vez desde sua morte, sentiu que ele sorria não apenas na imagem, mas em sua memória, como se desse sua bênção para ela seguir em frente. Uma semana se passou, desde o confronto. Com Juliana, o outono avançava e as manhãs estavam cada vez mais frias em São Paulo. Fernanda organizava sua primeira banca na feira de artesanato do bairro, arrumando cuidadosamente suas flores de papel em displays improvisados. Ricardo havia respeitado seu pedido de espaço, limitando-se a mensagens ocasionais, perguntando sobre os meninos. Suas flores são lindas, comentou uma senhora que parou para admirar o trabalho. Nunca vi algo tão delicado. Fernanda sorriu, explicando o processo de criação de cada modelo. O artesanato estava se tornando mais que uma forma de sobrevivência. Era sua forma de expressão, de processar tudo o que havia acontecido em sua vida. Lucas e Mateus estavam na escola, adaptando-se cada vez melhor à nova rotina. Seus professores elogiavam seu progresso e eles haviam feito novos amigos. Na noite anterior, durante o jantar, Mateus havia perguntado se podia convidar um colega para brincar no fim de semana. Um pedido tão normal, tão próprio de uma criança de 8 anos, que fez Fernanda chorar depois que eles foram dormir. Quanto custa este arranjo? A voz de uma cliente a trouxe de volta ao presente. Enquanto fazia sua primeira venda do dia, Fernanda pensou em como sua vida estava lentamente encontrando um novo ritmo.
O apartamento já não parecia mais um sonho temporário, mas um verdadeiro lar. As flores de papel não eram mais uma necessidade, desesperada, mas um negócio com potencial de crescimento. Fernanda! Ela congelou ao ouvir a voz familiar. Ricardo estava parado diante de sua banca, vestindo jeans e uma camisa polo. Uma versão muito mais casual do empresário que ela conhecera. Desculpe aparecer assim, ele disse, notando sua surpresa. Paulo me contou sobre a feira. Fernanda assentiu, seu coração acelerando como sempre acontecia na presença dele. Os meninos perguntam por você. Sinto falta deles, Ricardo admitiu, pegando uma das flores. E de você? Uma cliente se aproximou, interrompendo o momento. Fernanda atendeu-a mecanicamente, consciente do olhar de Ricardo sobre ela. Você está diferente, ele comentou quando ficaram sozinhos novamente. Confiante. Estou encontrando meu caminho, ela respondeu, ajustando algumas flores no display. Aprendi que posso ser forte sozinha. Eu sei, Ricardo sorriu. É uma das coisas que mais admiro em você. O silêncio que se seguiu estava carregado de palavras não ditas. Ricardo brincava com a flor em suas mãos, como se procurasse as palavras certas. Juliana entrou com o pedido de divórcio, ele disse finalmente. Foi anunciado hoje nos jornais. Fernanda sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Não sinta. Era inevitável, com ou sem. Ele hesitou. Com ou sem você em minha vida. Uma rajada de vento balançou os displays e algumas flores caíram. Ambos se abaixaram para recolhê-las, suas mãos se tocando brevemente. Os meninos têm um recital na escola na próxima semana, Fernanda disse, endireitando-se. Eles gostariam que você fosse. O rosto de Ricardo se iluminou. Posso mesmo? Eles te consideram parte de suas vidas agora, ela admitiu. E eu? E você? Fernanda respirou fundo, reunindo coragem. Passei essa semana pensando muito. Sobre Gustavo, sobre você, sobre o que quero para nosso futuro. Ricardo esperou pacientemente, dando a ela o espaço para encontrar as palavras certas. Sempre vou amar Gustavo, ela continuou. Ele é o pai dos meus filhos, foi meu primeiro amor, meu companheiro por tantos anos. Mas percebi que posso honrar essa memória e ainda assim abrir meu coração para algo novo. Fernanda. Ricardo deu um passo em sua direção, mas ela ergueu a mão, pedindo para terminar. Não quero ser sua obra de caridade, Ricardo. Não quero que as pessoas pensem que me aproximei de você por interesse ou que você está comigo por pena. Nunca pensei em você dessa forma, ele protestou. O que sinto é real, é... Eu sei, ela o interrompeu suavemente. Mas precisamos fazer isso direito. Por nós, pelos meninos e até mesmo por respeito a Juliana. Ricardo assentiu, compreendendo. Como você quer fazer isso? Um passo de cada vez. Fernanda sorriu. Começando por você vir ao recital na próxima semana, como amigo da família. E depois? Depois, deixamos o tempo nos mostrar o caminho. Uma cliente idosa se aproximou da banca, interessada nas flores. Ricardo se afastou discretamente, mas antes de ir, colocou algo na mão de Fernanda. Era a flor de papel com que estivera brincando e junto dela um pequeno cartão com seu número pessoal, não o da empresa que ela já tinha. Para quando quiser conversar, ele disse simplesmente, sobre qualquer coisa. Fernanda guardou o cartão no bolso do avental que usava, um sorriso suave em seus lábios. A brisa de outono agitou novamente as flores de papel, mas desta vez nenhuma caiu. Estavam mais firmes agora, como ela própria. O resto da manhã passou rapidamente, com mais clientes se interessando por seu trabalho. Algumas pessoas pediam encomendas específicas, outras elogiavam a delicadeza das peças. Uma senhora até sugeriu que ela desse aulas de artesanato.
Quando chegou a hora de buscar os meninos na escola, Fernanda arrumou suas coisas com a sensação de que algo havia mudado. Não era apenas o sucesso de seu primeiro dia na feira ou a conversa com Ricardo, era a certeza de que estava finalmente escrevendo sua própria história. E nessa história havia espaço para lembranças do passado e sonhos do futuro. Havia espaço para as flores de papel que a salvaram nos momentos mais difíceis e para novos sentimentos que floresciam como aquelas mesmas flores, delicados, mas surpreendentemente resistentes. O auditório da escola estava lotado para o recital das turmas do ensino fundamental. Fernanda ajeitava a gravata borboleta de Lucas, enquanto Mateus ensaiava seus últimos passos nos bastidores. A apresentação seria uma mistura de música e teatro, com as crianças interpretando uma história sobre as estações do ano. Ele chegou? Lucas perguntou pela terceira vez, esticando o pescoço para olhar entre as cortinas. Ainda não, amor, Fernanda respondeu, embora já tivesse visto Ricardo entrar discretamente e sentar-se nas últimas fileiras, vestindo um terno mais simples que seus habituais, claramente tentando não chamar atenção. As luzes começaram a diminuir, sinalizando o início do espetáculo. Fernanda deu um último abraço em Lucas e foi para sua cadeira na plateia. Ao passar pelo corredor, notou os olhares curiosos de algumas mães. Nos últimos dias, os rumores sobre o divórcio de Ricardo haviam chegado até a escola, e sua presença no recital certamente alimentaria mais especulações. O espetáculo começou com as crianças mais novas, representando a primavera. Quando chegou a vez do outono, Lucas entrou em cena, recitando suas falas com uma confiança que fez os olhos de Fernanda se encherem de lágrimas. Mateus, representando o vento, dançava entre as folhas feitas por seus colegas. Durante a apresentação, Fernanda não pôde evitar olhar ocasionalmente para trás, onde Ricardo assistia com um sorriso orgulhoso, como se aquelas crianças fossem suas também. Em um momento particularmente tocante, seus olhares se cruzaram, e ela sentiu aquele já familiar calor no peito. Após o espetáculo, enquanto as outras famílias se reuniam no pátio para o coffee break, Lucas e Mateus correram para Ricardo, que os recebeu com abraços entusiasmados. Vocês foram incríveis. Ele elogiou, agachando-se para ficar na altura deles. Principalmente você, Lucas. Decorou todas as falas. E eu, senhor Ricardo? Mateus perguntou ansioso. Viu como eu rodei igual vento de verdade? Vi sim, campeão. Melhor que muito. Dançarino profissional. Fernanda observava a interação com um misto de alegria e apreensão. Era impossível não notar como os meninos haviam se apegado a Ricardo, como seus olhos brilhavam com sua aprovação. Senhora Oliveira, a voz da professora Helena a tirou de seus pensamentos. Podemos conversar um momento? Fernanda seguiu a professora até um canto mais tranquilo do pátio, lançando um olhar significativo para Ricardo, que assentiu, entendendo que deveria ficar com os meninos. Seus filhos estão indo muito bem. Helena começou sorrindo. A mudança neles desde que começaram aqui é notável. Estão mais confiantes, participativos. Fico feliz em ouvir isso, Fernanda respondeu, sentindo o orgulho aquecer seu peito. Na verdade, a professora continuou um pouco hesitante. Queria falar sobre o senhor Andrade. Fernanda sentiu seu corpo enrijecer. O que tem ele? Não me entenda mal, por favor. É só que, bem, as crianças falam muito dele nas atividades de classe. Outro dia, quando pedimos para desenharem suas famílias, os dois o incluíram no desenho. O coração de Fernanda apertou. Não havia percebido que os meninos já viam Ricardo dessa forma. E isso é um problema? Perguntou, tentando manter a voz neutra. De forma alguma. Helena sorriu gentilmente. Só achei que você deveria saber.
É importante para o desenvolvimento emocional deles que sejamos todos sensíveis a essa nova dinâmica familiar que está se formando. Fernanda olhou para onde Ricardo brincava com os meninos, agora mostrando algum truque de mágica com uma moeda que os fazia rir descontroladamente. Ainda estamos descobrindo como isso vai funcionar, admitiu. Tome seu tempo, Helena aconselhou. As crianças são mais resilientes do que imaginamos. O importante é que eles se sintam seguros e amados. Quando voltou para junto do grupo, Fernanda encontrou Ricardo mostrando aos meninos como a moeda atravessava sua mão. Um truque simples que os mantinha completamente fascinados. Mãe, Lucas chamou animado, o senhor Ricardo vai levar a gente para tomar sorvete. Pode? Fernanda hesitou olhando para Ricardo. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, Mateus juntou suas mãos em súplica. A gente se comportou direitinho no recital. Prometo devolvê-los antes do jantar, Ricardo disse suavemente. Só um sorvete para comemorar a apresentação incrível que fizeram. Olhando para os rostos esperançosos de seus filhos, Fernanda percebeu que não tinha como negar. Além disso, talvez fosse hora de começar a baixar algumas das barreiras que havia construído. Está bem, concordou finalmente, mas não muito açúcar, já está quase na hora do jantar. Os meninos comemoraram e Ricardo sorriu, aquele sorriso que sempre fazia seu coração bater mais forte. Quer vir junto? Ele convidou. Por um momento, Fernanda considerou aceitar. Seria tão fácil se deixar levar por aquele momento de felicidade familiar, mas ainda era cedo. Não dessa vez, respondeu. Preciso organizar algumas encomendas de flores para amanhã. Ricardo assentiu, compreendendo. Enquanto ele se afastava com os meninos, cada um segurando uma de suas mãos, Fernanda pensou nas palavras da professora Helena sobre a nova dinâmica familiar que estava se formando. Era assustador e reconfortante ao mesmo tempo. Ver seus filhos construindo um vínculo tão forte com Ricardo, perceber como ele genuinamente se importava com eles, sentir seu próprio coração se abrindo cada vez mais para a possibilidade de um novo amor. Em casa, enquanto trabalhava em suas flores de papel, Fernanda recebeu uma foto de Ricardo, os meninos com rostos lambuzados de sorvete sorrindo para a câmera. A legenda dizia simplesmente: obrigado por confiar em mim. Ela sorriu, guardando a foto no celular. Pequenos passos, lembrou a si mesma. Era assim que se construía algo verdadeiro e duradouro. Um momento de cada vez, um sorriso de cada vez, um pequeno ato de confiança após o outro. O Jornal da Manhã estava aberto sobre a mesa do café. Divórcio milionário. Juliana Andrade exige metade das empresas do marido. A manchete chamativa vinha acompanhada de fotos de Ricardo e Juliana em eventos sociais e um pequeno quadro especulando sobre os motivos da separação. Fernanda dobrou o jornal rapidamente quando ouviu os passos dos meninos se aproximando da cozinha. Nas últimas semanas, tinha se esforçado para protegê-los das fofocas e especulações que circulavam sobre Ricardo. Mãe, Mateus chamou, ainda sonolento. Vai chover hoje? O céu escuro de novembro podia ser visto pela janela. Da cozinha, nuvens pesadas prometendo uma tempestade. Parece que sim, amor. Vou colocar as capas de chuva nas mochilas de vocês. Enquanto preparava o café da manhã, Fernanda pensava na reportagem. Não tinha ideia da dimensão da fortuna de Ricardo até ler os números citados no jornal. A distância entre seus mundos parecia ainda maior agora. O interfone tocou. Era Paulo, pontualmente às 7h15, para levar os meninos à escola. Desde que Ricardo começara a mandar seu motorista para fazer o trajeto nos dias em que chovia, Fernanda se sentia dividida entre a gratidão e o desconforto de depender dele. Senhora Fernanda, Paulo a chamou quando ela desceu com os meninos. O senhor Ricardo pediu para avisar que não poderá vir hoje à noite para a aula de matemática dos meninos. Ele tem uma reunião importante com os advogados.
Lucas e Mateus não esconderam a decepção. As sessões de reforço escolar com Ricardo às quintas-feiras haviam se tornado um momento especial para eles. Tudo bem, Fernanda forçou um sorriso. Vocês podem mostrar para ele na semana que vem como melhoraram nas contas. Depois que o carro partiu, Fernanda voltou ao apartamento para organizar suas entregas do dia. O artesanato estava indo bem. Além das feiras, agora recebia encomendas de algumas lojas de decoração do bairro. O céu finalmente desabou quando ela estava terminando de embalar um arranjo especialmente delicado. O barulho da chuva contra as janelas a fez lembrar das noites na rodovia, do medo constante do frio. Era difícil acreditar que apenas alguns meses separavam aquela realidade de sua vida atual. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Sinto muito pelo cancelamento de hoje. Vi o jornal. Podemos conversar? Fernanda hesitou antes de responder. Os meninos ficaram desapontados. Eu também, mas preciso resolver isso. Não quero que essa situação com Juliana afete vocês. Já está afetando, Ricardo. As mães na escola comentam, os jornais especulam. Houve uma pausa longa antes da próxima mensagem. Posso passar aí depois da reunião, mesmo que seja tarde? Fernanda olhou pela janela, observando a chuva que caía em cascatas. Deveria dizer não, manter as fronteiras que havia estabelecido. Mas algo em seu tom, mesmo através das mensagens, a preocupava. Ok, mas só depois que os meninos dormirem. A tarde se arrastou entre entregas de flores e tarefas domésticas. Quando Paulo trouxe os meninos da escola, eles ainda estavam chateados com a ausência de Ricardo. Por que ele tem que ir nessa reunião chata? Lucas perguntou durante o jantar, empurrando a comida no prato. Às vezes, adultos têm compromissos importantes, filho. Fernanda explicou pacientemente. O Ricardo não deixaria de vir se não fosse realmente necessário. Mas ele vai voltar semana que vem, né? Mateus insistiu. Vai sim, amor. Mais tarde, depois de colocar os meninos na cama, Fernanda se pegou olhando as antigas fotos de Gustavo em seu celular. Como ele lidaria com tudo isso? Ver seus filhos se apegando a outro homem, construindo uma nova família. A campainha tocou suavemente às 22h43. Ricardo estava encharcado, seu terno caro arruinado pela chuva. Desculpe a hora, ele disse quando ela abriu a porta. Entre, você está ensopado. Fernanda buscou uma toalha no banheiro. Como foi a reunião? Ricardo passou a toalha pelo rosto e cabelos, parecendo ainda mais cansado de perto. Juliana quer mais do que dinheiro. Ela quer me destruir profissionalmente. Fernanda sentou-se no sofá, sentindo o peso daquelas palavras. Por minha causa? Não, ele respondeu rapidamente, sentando-se ao seu lado. Ela sempre foi assim, competitiva, vingativa. Nosso casamento era mais uma parceria de negócios do que uma relação. Acho que, no fundo, ela sempre soube que um dia acabaria. E agora? Agora, ela está usando tudo que sabe contra mim. Ameaçando expor irregularidades nas empresas, algumas reais, outras inventadas. É uma guerra. Fernanda sentiu seu estômago revirar. Os meninos, eles não podem saber disso. Eu sei. Ricardo passou as mãos pelo rosto, parecendo derrotado. Talvez seja melhor eu me afastar por um tempo, até isso tudo se resolver. Não! A resposta de Fernanda saiu mais forte do que pretendia. Eles já perderam um pai, Ricardo. Não posso deixá-los perder você também. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva lá fora. Ricardo olhou para ela, seus olhos transmitindo uma mistura de gratidão e algo mais profundo. Eu amo aqueles meninos, ele disse finalmente. E você? Não. Fernanda o interrompeu suavemente. Não diga isso agora. Não no meio de toda essa confusão. Ricardo assentiu, compreendendo. Levantou-se, ainda segurando a toalha úmida. Preciso ir. Amanhã tenho mais reuniões.
Na porta ele parou, virando-se para ela. Fernanda, obrigado por não desistir de mim. Depois que ele saiu, Fernanda permaneceu acordada por muito tempo, ouvindo a chuva e pensando em como a vida tinha formas estranhas de testar nossa força. Primeiro com a perda de Gustavo, depois com a vida na rua e agora com esse novo desafio. No quarto dos meninos, Lucas se mexeu em seu sono, murmurando algo sobre matemática. Fernanda sorriu, ajeitando seu cobertor. Eram por eles que precisava ser forte agora. Por eles que precisava acreditar que depois dessa tempestade viria a calmaria. A feira de artesanato estava mais movimentada que o normal naquele sábado de novembro. Fernanda havia expandido sua banca, agora incluindo não apenas flores de papel, mas também outros tipos de artesanato que aprendera a fazer nos últimos meses. Lucas e Mateus ajudavam, orgulhosos de seu pequeno papel no negócio da mãe. Quanto custa esse arranjo de flores? Uma senhora elegante apontou para um dos novos modelos. R$ 150. Fernanda respondeu, notando como a cliente examinava atentamente o trabalho. É para um evento beneficente, a mulher explicou. Precisamos de pelo menos 20 arranjos iguais a este. O coração de Fernanda acelerou. Seria sua maior encomenda até agora. Enquanto discutiam os detalhes, Lucas cutucou sua perna discretamente. Mãe, ele sussurrou, aquela não é a dona Juliana? Fernanda congelou. Do outro lado da feira, Juliana Andrade caminhava entre as bancas, acompanhada por duas mulheres igualmente elegantes. Seu olhar encontrou o de Fernanda, e por um momento o tempo pareceu parar. Meninos, Fernanda chamou rapidamente. Vão comprar um suco para vocês. Entregou algumas notas a Lucas, que parecia relutante em sair. Juliana se aproximou da banca com passos decididos, suas acompanhantes logo atrás. Então é isso que você faz? Vende flores de papel? Sim, Fernanda respondeu, mantendo a voz firme. É meu trabalho. Juliana pegou uma das flores, examinando-a com um sorriso irônico. Fascinante como Ricardo sempre teve uma queda por causas sociais. Senhora, Fernanda respirou fundo. Não acho que seja apropriado termos essa conversa aqui. Não? Juliana riu sem humor. E onde seria apropriado? No apartamento que meu marido comprou para você. Ou talvez na escola, cara, onde ele matriculou seus filhos. Meus filhos não têm nada a ver com isso. Pelo contrário, querida, seus filhos são a isca perfeita, não é? O rico empresário não resistiria a uma pobre viúva com duas crianças. Adoráveis. A senhora não sabe nada sobre mim ou meus filhos, Fernanda respondeu, sua voz tremendo levemente. E claramente não conhece Ricardo tão bem quanto pensa. Juliana se inclinou sobre a banca, seu perfume caro invadindo o espaço. Não me provoque, querida. Você não faz ideia do que sou capaz. Mãe, a voz de Mateus soou próxima. Ele e Lucas haviam voltado, seus olhos arregalados diante da cena. Juliana se endireitou, seu rosto suavizando em uma máscara de falsa simpatia. Ah, os famosos gêmeos são realmente adoráveis. Ela se virou para suas acompanhantes. Vamos, meninas, já vimos o suficiente. Depois que elas se afastaram, Fernanda precisou se sentar, suas pernas bambas. Lucas e Mateus se aproximaram preocupados. Mãe, você tá bem? Lucas perguntou, segurando sua mão. Estou sim, amor. Ela forçou um sorriso, só um pouco cansada. O restante da tarde passou como um borrão. Fernanda conseguiu fechar a venda dos 20 arranjos com a primeira cliente, mas seu coração não estava mais ali. As palavras de Juliana ecoavam em sua mente, misturando-se com suas próprias inseguranças. Em casa, depois de guardar todo o material da feira, ela encontrou os meninos cochichando no quarto. O que foi? Perguntou, sentando-se na cama entre eles. A gente ouviu o que a dona Juliana falou, Mateus admitiu. Ela não gosta da gente, né? Fernanda sentiu seu coração apertar. Não é isso, meu amor. Às vezes, os adultos têm problemas complicados entre eles.
É por causa do senhor Ricardo? Lucas questionou. Porque ele gosta da gente? É mais complicado que isso. Fernanda procurou as palavras certas. Às vezes, quando um casamento termina, as pessoas ficam magoadas, tristes. Que nem você ficou quando o papai foi para o céu. Mateus perguntou inocentemente. Fernanda puxou os dois para um abraço, sentindo as lágrimas se formarem. Não, amor. É diferente. Quando o papai se foi algo que ninguém podia evitar. O que está acontecendo com o Ricardo e a Juliana é uma escolha deles. Mas a gente ainda pode gostar do senhor Ricardo, né? Lucas insistiu. Podem sim, meu amor. Só... Ela hesitou. Só precisamos dar um tempo para as coisas se acalmarem. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Fernanda ligou para Ricardo. Ele atendeu no primeiro toque. Paulo me contou sobre Juliana na feira. Ele disse antes mesmo de ela falar. Sinto muito. Ricardo. Fernanda respirou fundo. Precisamos conversar pessoalmente. Houve um momento de silêncio. Estou a caminho. Meia hora depois, estavam sentados na pequena varanda do apartamento, 2 xícaras de café intocadas entre eles. Os meninos ouviram o que ela disse. Fernanda começou. Eles estão confusos, assustados. Vou conversar com Juliana, Ricardo prometeu. Isso tem que parar. Não é só isso. Fernanda olhou para suas mãos. E se ela estiver certa? E se eu estiver usando meus filhos para... Não. A voz de Ricardo era firme. Não faça isso. Não deixe que as palavras dela envenenem o que temos. E o que temos, Ricardo? Ela finalmente olhou para ele. Um homem rico em processo de divórcio e uma viúva com 2 filhos? Parece o roteiro de uma novela ruim. Ricardo se inclinou para a frente pegando suas mãos. Temos algo real, Fernanda. Algo que nem eu, nem você planejamos, mas que aconteceu. Algo que faz minha vida ter sentido pela primeira vez em anos. As lágrimas que Fernanda estava segurando, finalmente caíram. Tenho tanto medo de me machucar, de machucar os meninos. Eu também tenho medo, ele admitiu. Medo de não ser o que vocês precisam, de decepcionar aqueles garotos que significam tanto para mim. Mas sabe o que me assusta mais? A ideia de perder vocês por medo de tentar. Um trovão distante anunciava mais uma tempestade se aproximando. Fernanda olhou para o céu escuro, lembrando-se de todas as noites que passara ao relento, sonhando com um futuro melhor. Não posso prometer que será fácil, Ricardo continuou. Juliana vai lutar, a imprensa vai especular, as pessoas vão julgar, mas posso prometer que vou estar aqui, lutando por nós, pelos meninos, por essa família que estamos construindo. Fernanda apertou suas mãos, sentindo a força e a sinceridade em suas palavras. Também não posso prometer que será fácil. Ainda carrego Gustavo em meu coração. Os meninos ainda sentem falta dele. E sempre sentirão. Ricardo completou suavemente. Não quero tomar o lugar dele, Fernanda. Quero criar meu próprio lugar em suas vidas. A primeira gota de chuva caiu entre eles, mas nenhum dos dois se moveu para dentro. Havia algo libertador em estar ali, enfrentando seus medos e verdades sob o céu que ameaçava desabar. O sol da manhã entrava pelas janelas da cozinha, enquanto Fernanda preparava o café. Era domingo, e pela primeira vez em muito tempo, Ricardo havia sido convidado para passar o dia inteiro com eles. Não mais visitas rápidas ou aulas de matemática, um dia completo de convivência familiar. Mãe, põe mais uma xícara! Lucas gritou da sala, onde ajudava a arrumar a mesa. O senhor Ricardo gosta do café bem forte. Era surpreendente. Como os meninos conheciam os gostos dele, pensou Fernanda. Pequenos detalhes que haviam observado e guardado com carinho ao longo dos meses. A campainha tocou às 9 em ponto. Ricardo estava casual em jeans e camisa polo, carregando uma sacola,
que logo despertou a curiosidade dos gêmeos. São jogos de tabuleiro, ele explicou, enquanto os meninos vasculhavam a sacola com entusiasmo. Pensei que poderíamos ter uma maratona de jogos hoje. Xadrez! Mateus exclamou, segurando uma caixa linda de madeira. Igual o que o senhor estava me ensinando. O café da manhã foi diferente de todas as outras refeições que haviam compartilhado. Havia uma nova leveza no ar, como se a conversa sincera da noite anterior tivesse removido um peso invisível de seus ombros. Ricardo contava histórias de sua própria infância, fazendo os meninos rirem com suas aventuras de menino. O senhor também perdeu alguém? Lucas perguntou de repente, surpreendendo a todos. Ricardo colocou sua xícara na mesa, pensativo. Sim, campeão. Perdi meu pai quando tinha mais ou menos a idade de vocês. E doeu muito? Mateus questionou sua voz pequena. Doeu, sim. Ricardo respondeu honestamente. Dói até hoje às vezes, mas sabe o que aprendi? Que podemos sentir saudade de quem amamos e ainda assim ser felizes. Fernanda sentiu seus olhos marejarem, observando a forma gentil e direta com que Ricardo lidava com questões tão delicadas. A manhã passou entre partidas de xadrez, banco imobiliário e outros jogos. Ricardo tinha uma paciência infinita para explicar as regras, celebrar as vitórias dos meninos e transformar as derrotas em lições divertidas. Depois do almoço, enquanto os gêmeos tiravam sua soneca habitual, Ricardo ajudou Fernanda a lavar a louça. Você é bom com eles, ela comentou, passando um prato para ele secar. Eles tornam fácil, ele respondeu com um sorriso. São crianças extraordinárias, Fernanda. Você fez um trabalho incrível. Gustavo e eu. Ela corrigiu suavemente. Ele era um pai maravilhoso. Ricardo assentiu, compreendendo a importância de reconhecer o papel de Gustavo. Tenho certeza que sim. Os meninos falam dele com tanto amor. Sabe o que é engraçado? Fernanda se encostou na pia, olhando para Ricardo. Antes, quando eles falavam do pai, eu só sentia dor. Agora consigo sorrir com as lembranças. É porque você está se permitindo viver de novo, ele disse aproximando-se. Todos nós estamos. O som de passos correndo pelo corredor anunciou o fim da soneca. Lucas e Mateus apareceram na cozinha, ainda sonolentos, mas ansiosos para não perder nenhum momento com Ricardo. Podemos jogar mais xadrez? Mateus pediu, esfregando os olhos. Que tal algo diferente? Ricardo sugeriu. Trouxe mais uma surpresa. Da sacola que tinha deixado no sofá, ele tirou um pequeno telescópio portátil. À noite, podemos observar as estrelas da varanda. O que acham? Os olhos dos meninos brilharam com a perspectiva. Passaram o resto da tarde montando o telescópio, com Ricardo explicando pacientemente cada parte e sua função. Quando a noite chegou, a pequena varanda se transformou em um observatório improvisado. Ricardo mostrava as constelações, contando histórias sobre cada uma delas. Olha, mãe, Lucas chamou excitado, dá para ver Júpiter. Fernanda se aproximou para olhar pelo telescópio, sentindo o calor do corpo de Ricardo próximo ao seu. Era estranho como algo tão simples podia parecer tão íntimo. Sabiam que algumas dessas estrelas que estamos vendo já não existem mais? Ricardo explicou aos meninos. A luz delas viaja por tanto tempo pelo espaço que, quando chega até nós, elas já se apagaram. Mas isso não torna sua luz menos bonita, não é? Fernanda entendeu a metáfora implícita. Era como o amor de Gustavo. Mesmo não estando mais presente fisicamente, sua luz ainda iluminava suas vidas. É tipo o papai? Mateus perguntou, surpreendendo a todos com sua percepção. A gente não pode ver ele, mas sabe que ele está brilhando em algum lugar? Ricardo olhou para Fernanda, buscando permissão antes de responder. Ela assentiu levemente. É sim, campeão, ele disse, agachando-se na altura do menino. E sabe o que mais? Acho que seu pai ficaria muito orgulhoso de ver como você e seu
Irmãos são espertos e corajosos. Lucas se juntou ao abraço espontâneo que se seguiu, e Fernanda sentiu seu coração se expandir com amor por aquela cena. Não era uma família tradicional, mas era sua família, construída com perdas e encontros, dores e alegrias, passado e presente se entrelaçando em algo novo e precioso. Mais tarde, depois que os meninos finalmente dormiram, exaustos, mas felizes, Ricardo e Fernanda voltaram à varanda. O telescópio ainda estava montado, apontando para o céu estrelado. "Obrigada por hoje", ela disse suavemente. "Foi perfeito." "Foi só o começo", ele respondeu tomando sua mão. "Se você quiser, podemos ter muitos dias assim." Fernanda olhou para suas mãos entrelaçadas, pensando em como a vida tinha formas misteriosas de juntar os pedaços quebrados em algo novo e bonito. "Quero sim", ela sussurrou. E quando seus olhos encontraram os de Ricardo, não havia mais medo ou dúvida, apenas a certeza tranquila de que estavam finalmente no caminho certo. O mês de dezembro chegou trazendo consigo o calor típico do verão paulistano e a agitação das festas de fim de ano. Na feira de artesanato, a banca de Fernanda estava especialmente movimentada, com clientes interessados em suas flores de papel para decoração natalina. "Mãe, olha só!" Lucas apontou orgulhoso para a placa nova que ele e Mateus haviam ajudado a fazer. "Flores da Fernanda, arte em papel." O pequeno negócio havia crescido tanto que agora ela precisava de ajuda para dar conta das encomendas. Ricardo observava de longe, encostado em uma árvore, sorrindo ao ver como Fernanda lidava com desenvoltura com os clientes. Ela havia mudado tanto nos últimos meses, mais confiante, mais forte, mais radiante. Seu telefone vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era seu advogado. Juliana aceitou o acordo. A voz do outro lado informou. Ela vai receber a parte que lhe é devida, mas desistiu de tentar tomar o controle das empresas. Ricardo soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Depois de meses de batalhas legais e ameaças, finalmente havia uma luz no fim do túnel. "O que a fez mudar de ideia?" perguntou curioso. Aparentemente ela conheceu alguém. Um empresário europeu está planejando se mudar para Paris. A notícia trouxe um alívio inesperado, não apenas pelo fim do processo de divórcio, mas pela possibilidade de Juliana também encontrar seu próprio caminho para a felicidade. Aproximou-se da banca de Fernanda, que acabava de fechar mais uma venda significativa. "Tenho novidades", ele disse, ajudando-a a organizar algumas flores. "O divórcio está praticamente resolvido." Fernanda parou o que estava fazendo, seus olhos encontrando os dele. "E como você está se sentindo?" "Em paz", ele respondeu honestamente, como se finalmente pudesse virar a página. Os gêmeos se aproximaram, carregando mais flores para repor o estoque da banca. Nos últimos meses, eles haviam aprendido a ajudar sua mãe no negócio, desenvolvendo um senso de responsabilidade que os fazia parecer mais velhos que seus 8 anos. "Senhor Ricardo", Mateus chamou, sua voz séria. "O senhor vai passar o Natal com a gente?" A pergunta pegou tanto Ricardo quanto Fernanda de surpresa. Era a primeira vez que falavam sobre as festas de fim de ano, um período tradicionalmente familiar e carregado de significados. Se sua mãe concordar, Ricardo respondeu diplomaticamente, olhando para Fernanda. Lucas se juntou ao irmão, seus olhos esperançosos. "A gente podia fazer uma ceia bem grande, com árvore de Natal e tudo." Fernanda sentiu seu coração apertar. No ano anterior, haviam passado o Natal na rodovia, compartilhando um pequeno pedaço de panetone que um motorista bondoso havia dado. A memória fez seus olhos marejarem. "Acho que seria muito bonito", ela disse finalmente, sorrindo através das lágrimas contidas. "Podemos decorar a casa com nossas flores de papel." A alegria nos rostos dos meninos era contagiante.
Logo estavam fazendo planos, sugerindo pratos para a ceia e discutindo onde colocariam a árvore de Natal. Tem mais uma coisa, Ricardo, disse pegando um envelope do bolso de sua camisa. Ia esperar para contar depois, mas acho que este é o momento certo. Dentro do envelope havia uma escritura. O apartamento onde moravam agora estava no nome de Fernanda. Ricardo, não posso aceitar. Ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Não é um presente, é uma garantia. Para você e para os meninos. Independente do que aconteça entre nós, vocês merecem ter segurança. Fernanda olhou para o documento, depois para seus filhos que continuavam animadamente planejando o Natal e finalmente para Ricardo. Como dizer não a alguém que entendia tão bem suas preocupações mais profundas? Obrigada, ela sussurrou, guardando o envelope em sua bolsa. Por tudo. O resto da tarde passou em um clima de alegria e expectativa. Enquanto arrumavam a banca no final do dia, Fernanda observava como Ricardo brincava com os meninos, ajudando-os a carregar as caixas de material, sempre paciente com suas perguntas e histórias. Em casa, depois que os gêmeos foram dormir, exaustos, mas felizes, Ricardo e Fernanda sentaram-se na varanda, seu lugar especial para conversas importantes. Tem certeza que quer passar o Natal conosco? Ela perguntou. Não vai ser nada luxuoso, como você está acostumado. Ricardo pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Luxo é poder estar com quem amamos. E eu amo vocês três, Fernanda, mais do que jamais pensei ser capaz de amar. Ela sentiu seu coração acelerar com a declaração direta. Não era a primeira vez que ele dizia que os amava. Mas havia algo diferente agora. Uma certeza, uma solidez que vinha de meses construindo uma relação baseada em respeito e compreensão mútua. Os meninos também te amam, ela respondeu suavemente. E eu também te amo, Ricardo, mesmo com todos os meus medos e inseguranças. Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava seus olhos e aquecia o coração dela. Medos e inseguranças fazem parte. O importante é que estamos enfrentando tudo juntos. Do quarto dos meninos vinha o som suave de suas respirações durante o sono. Na parede da sala, a foto de Gustavo parecia sorrir serenamente da moldura, como se abençoasse aquele momento. Sabe o que Lucas me disse outro dia? Fernanda comentou, recostando-se no ombro de Ricardo, que agora ele tem dois pais, um no céu e outro aqui na terra, e que isso o faz se sentir duplamente protegido. Ricardo sentiu seus olhos umedecerem. Eles são incríveis, Fernanda, e você é a pessoa mais forte que já conheci. O som distante dos carros na rodovia chegava até eles, mas agora era apenas um lembrete de quanto haviam superado, de como o destino tinha formas misteriosas de transformar tragédia em recomeço. Vamos fazer este Natal ser inesquecível, Ricardo prometeu. Não pelos presentes ou pela ceia, mas por estarmos juntos, por sermos uma família. Fernanda fechou os olhos, sentindo a brisa noturna e o calor do corpo de Ricardo junto ao seu. Sim, eram uma família, diferente, imperfeita, construída sobre perdas e encontros, mas ainda assim uma família. Isso era o maior presente que poderiam ter. A véspera de Natal transformou o pequeno apartamento em um cenário mágico. Uma árvore modesta, mas carinhosamente decorada, ocupava um canto da sala, com flores de papel cuidadosamente espalhadas entre os galhos. Lucas e Mateus haviam insistido em ajudar com cada detalhe da decoração, suas risadas enchendo a casa de alegria. Fernanda dava os últimos retoques na ceia enquanto observava seus filhos através da porta da cozinha. Eles vestiam roupas novas, escolhidas especialmente para a ocasião, e não paravam de olhar para o relógio, ansiosos pela chegada de Ricardo. Mãe, Lucas chamou, aproximando-se da cozinha. A gente pode colocar a foto do papai Gustavo na...
Mesa da ceia. A pergunta fez Fernanda parar o que estava fazendo. Claro que pode, meu amor. Acho que ele ia gostar muito de estar presente, mesmo que em foto. Mateus ajudou o irmão a buscar o porta-retrato e juntos escolheram um lugar especial na mesa. Era como se Gustavo fosse mais um convidado para a ceia, sua presença serena abençoando aquele momento de recomeço. A campainha tocou exatamente às 20 horas. Ricardo entrou carregando pacotes e mais pacotes, mas o que chamou a atenção de Fernanda foi sua expressão. Havia uma luz diferente em seus olhos, uma mistura de alegria e nervosismo que ela nunca tinha visto antes. Trouxe uns presentinhos, ele anunciou, enquanto os meninos pulavam ao seu redor, animados. Não precisava exagerar. Fernanda começou, mas Ricardo a interrompeu com um beijo suave. Hoje é dia de celebrar, ele disse simplesmente. A ceia foi um momento de alegria pura. Os meninos contavam histórias da escola, Ricardo compartilhava memórias de seus próprios natais de infância. E Fernanda se pegava sorrindo tanto que suas bochechas doíam. Antes dos presentes, Ricardo disse quando terminaram de comer, tenho algo importante para dizer. Ele olhou para Fernanda, depois para os meninos. Na verdade, tenho uma pergunta para fazer para vocês três. Lucas e Mateus se endireitaram em suas cadeiras, sentindo a seriedade do momento. Fernanda sentiu o seu coração acelerar quando Ricardo se levantou e se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Fernanda, ele começou, sua voz embargada de emoção. Quando te vi pela primeira vez, naquela noite fria na rodovia, algo mudou dentro de mim. Você me ensinou o que é força verdadeira, o que é amor incondicional, o que é reconstruir a vida dos pedaços quebrados. Ele tirou uma pequena caixa do bolso, mas antes de abri-la, virou-se para os meninos. Lucas, Mateus, vocês me ensinaram a ser um homem melhor. Me mostraram que família não é só questão de sangue, mas de amor e escolha. Por isso, antes de fazer esta pergunta para sua mãe, preciso saber se vocês me aceitam como parte oficial desta família. Os gêmeos se entreolharam, um sorriso idêntico se formando em seus rostos. O senhor já é da família, Lucas exclamou. Desde aquele dia do sorvete, Mateus completou, fazendo todos rirem. Ricardo sorriu, lágrimas nos olhos, e finalmente abriu a caixinha, revelando um anel delicado. Fernanda Oliveira, ele disse solenemente, você aceita construir o resto de nossa história juntos? Aceita ser minha esposa? Fernanda olhou para o anel, para seus filhos que praticamente vibravam de excitação, para a foto de Gustavo Narsar, mesa que parecia sorrir em aprovação, e finalmente para Ricardo, o homem que havia entrado em suas vidas como um anjo da guarda e se tornado muito mais. Sim, ela respondeu, sua voz tremendo de emoção. Sim, aceito. Os meninos explodiram em comemorações, enquanto Ricardo colocava o anel em seu dedo. Era um momento perfeito em sua simplicidade, em sua verdade, em seu amor. Mais tarde, depois que os presentes foram abertos e os meninos finalmente dormiram, exaustos, mas felizes, Ricardo e Fernanda voltaram à varanda, seu lugar especial. A noite estava clara, as estrelas brilhando intensamente no céu de verão. Olha só, Ricardo apontou para cima. Júpiter está visível hoje, como naquela nossa primeira noite de observação. Fernanda se aconchegou em seus braços, o anel novo brilhando suavemente em sua mão. Parece que faz tanto tempo, e ao mesmo tempo, parece que foi ontem que parei meu carro naquela rodovia. Ele completou. O som distante dos carros chegava até eles, mas agora era apenas música, de fundo para sua história de amor. Uma história que começou com perda e dor, mas que se transformou em algo belo e verdadeiro. Sabe o que mais me encanta em você? Ricardo perguntou, beijando sua testa.
Como você consegue transformar pequenos momentos em magia? Suas flores de papel são como você, delicadas, mas incrivelmente fortes, capazes de trazer beleza mesmo. Nos lugares mais improváveis. Fernanda sorriu, pensando em como a vida tinha formas misteriosas de nos surpreender. Somos todos um pouco assim, não é? Como flores que encontram um jeito de brotar mesmo no asfalto. Do quarto dos meninos vinha o som suave de suas respirações durante o sono. Na sala, a árvore de Natal brilhava suavemente, suas luzes refletindo nas flores de papel. A foto de Gustavo permanecia em seu lugar de honra, não mais como uma sombra do passado, mas como parte preciosa de sua história. Feliz Natal, meu amor, Ricardo sussurrou. Feliz Natal, ela respondeu, sentindo-se completa e em paz. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, uma nova família celebrava seu primeiro Natal juntos. Uma família construída com amor, respeito e a certeza de que, às vezes, os fins são apenas novos começos disfarçados. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.